Paulo Figueiredo, agora são 11h40. Paulo Figueiredo participa mais uma vez do Top 20. Seja bem-vindo, Paulo. Segundo o advogado, não tem nada de errado na compra do veículo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Pena. Bom dia a todos que estiverem nos assistindo. É muito interessante, tem tudo muito preliminar ainda, né? Mas tem coisa interessante nessa história. Primeiro, a forma como a notícia vem circulando na imprensa, né? A notícia vem sempre nesse formato. Mulher de Milton Ribeiro teria recebido 50 mil reais, a pessoa ligada a pastor. A notícia veio originalmente da Andréa Sadi, jornalista do Globo. Então, obviamente, tudo que vem do Globo, a gente tem que ter desconfiança. Primeiro porque quem vê a notícia acha que foi um depósito aleatório na conta da esposa do ministro. Como você falou, a defesa alega que a transação faz parte da venda de um carro, algo que seria absolutamente legal, né? É verdade? Foi mesmo? Olha, aqui, honestamente, a gente não tem como saber. Essas coisas elas ficam comprovadas nos autos do processo. Venda de carro é fácil, é transação registrada. Se houve a transferência do veículo à época, a transação é legal. Não tem nada de ilegal alguém vender um carro para quem quer que seja. Agora, a defesa, até agora, não teve acesso aos autos. O advogado está reclamando. Ela não sabe o teor da investigação contra o cliente. Então, mas você sabe quem teve acesso, Vitor? Quem teve acesso, aparentemente, pelo que a gente está vendo, é a Andréa Sadi. E daí eu faço algumas reflexões, né? Se ela está sabendo algo que só consta dentro do processo, ela deve ter tido acesso aos autos do processo ou alguém vazou a ela. Então, primeiro, quando eu vejo vazamento de informação de processo para a imprensa, processo que nem mesmo a defesa tem acesso, eu começo a farejar uso político da justiça. E aí não me causou surpresa nem estranheza saber que o juiz da 15ª Vara Federal de Brasília, que decretou a prisão do Milton Ribeiro, foi o mesmo que lá atrás decidiu obrigar o presidente Bolsonaro a usar máscara em espaço público. Também é o mesmo juiz que aceitou uma queixa-crime da deputada Tabata Amaral, então, contra o Sérgio Camargo, o então presidente da Fundação Palmares no governo Bolsonaro. Agora ele é candidato a deputado federal. Eu não estou fazendo acusações aqui, não dá para saber sobre a parcialidade do juiz, mas os fatos têm que ser observados. Agora, a segunda reflexão que eu faço é que eu não conheço o Milton Ribeiro, não coloco a mão no fogo por ele, mas tudo indica que ele tem um passado ilibado. Pode ter feito coisa errada? Pode, claro, e aí tem que pagar no rigor da lei. O próprio presidente Bolsonaro estava dizendo isso hoje. Quem protege bandido é eleitor do PT. Mas aqui, como jornalista, nós aqui simplesmente não temos acesso. Tudo que nós temos acesso agora são vazamentos seletivos feitos a jornalistas militantes que reportam a notícia do jeito que querem. As instituições têm que agir, eles têm que agir imparcialmente, com amplo direito à defesa. Deve estar sendo difícil, nesse momento, para aqueles que diziam que as instituições não agiam, que a Polícia Federal não investigava, passaram meses dizendo que o caso das propinas no MEC não dava em nada porque o Bolsonaro tinha aparelhado a Polícia Federal, etc. Deve estar sendo um momento difícil para eles, porque a narrativa foi embora. Palpiteiros que só falam abobrinha, agora que a narrativa caiu, eles vão ter que mudar de abobrinha e construir uma nova narrativa, porque essa foi pro espaço. A primeira colocação, a gente volta a falar desse assunto, né? Não tem jeito, é o assunto mais importante do dia. Milton Ribeiro vai ter audiência de custódia virtual hoje, depois de passar a noite na Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo. Ele foi preso nesta quarta-feira no âmbito da Operação Acesso Pago, que apura um esquema de corrupção no MEC. O ex-ministro não será transferido para Brasília por questões de segurança e orçamentárias, de acordo com a PF. Agora, Paulo, os advogados, você, inclusive, na sua primeira resposta no terceiro assunto, você comentou sobre isso. Os advogados do Milton Ribeiro, eles justamente pedem um acesso ao processo, porque, segundo eles vão chegar na audiência de custódia no escuro. Mas isso é o básico, né? Eles têm que ligar para Andréa Sadi e pedir a cópia. E eu estou falando isso, obviamente, como uma provocação, mas não é raro advogados terem que recorrer à imprensa para ter acesso aos autos. Este ponto de esculhambação que chegou o Poder Judiciário brasileiro. Eu só quero falar aqui que, rapidamente, o Pena citou um depoimento do Milton Ribeiro, que ele diz que recebia os pastores por pedido do Bolsonaro e tal, mas ele esqueceu de dizer o resto, né? Faltou, como um bom jornalista, faltou colocar o contexto. E faltou ele dizer que, eu vou abrir aqui as aspas do Milton Ribeiro, ele diz assim: o presidente Jair Bolsonaro realmente, as aspas do depoimento, tá? Relato da polícia. O presidente Jair Bolsonaro realmente pediu para que o pastor Gilmar fosse recebido, porém, isso não quer dizer que o mesmo gozasse de tratamento diferenciado ou privilegiado na relação do FNDE ou MEC.
esclarecendo que, como ministro, recebeu inúmeras autoridades, pois ocupava cargo político. Recebeu inúmeras autoridades. O presidente da República jamais indagou o declarante a respeito da visita do pastor Gilmar. O presidente da República pede para você receber um monte de liderança política. Pastor que trabalha como liderança política, a liderança política faz parte do trabalho de político. Agora, a prisão do Milton Ribeiro, Vitor, falando sobre isso especificamente, ela foi uma prisão preventiva, né? Prisão preventiva significa que não há análise de se ele é culpado ou não. Nós não sabemos. Essa questão da defesa não saber nem exatamente o que consta é muito complicada. Então, é uma prisão preventiva, ou seja, uma medida cautelar, como o nome diz, uma forma de cautela para resguardar o processo. Normalmente, essa prisão ela acontece para evitar que a pessoa continue praticando crimes, que é impossível, porque ele já saiu do ministério há meses, impedir que ele atrapalhe o processo, destruindo provas ou ameaça testemunhas, ou ainda fuja. E é para ser medida excepcional, o último remédio. Se não for comprovado nada disso, todo mundo tem o direito de responder em liberdade. E nós não sabemos ainda se tem algum desses casos, porque, de novo, ninguém teve acesso aos autos. Então, caso não seja bem comprovada esses pré-requisitos que eu acabei de dizer agora, aumentam as suspeitas de uso político da justiça. Nós vamos descobrir, né? Eu não creio que a prisão vá ser revertida pelo próprio juiz, seria algo muito raro, mas provavelmente será nas instâncias superiores que tem uma jurisprudência pacificada sobre o tema. E eu fico muito confortável aqui falando sobre isso, porque eu realmente reclamei bastante, sempre, de abuso de prisões preventivas ilegais, por exemplo, na Lava Jato, mesmo contra os políticos que eu abomino, né? Faz tempo que eu reclamo de uso político do judiciário, seja pro lado que for. Agora, deve ser muito difícil para aqueles que gritam Lula livre, gritavam Lula livre, que agora querem mudar de chapéu e querem apoiar a arbitrariedade. Quer dizer, não é difícil, porque essas pessoas não têm coerência, elas não têm ideia, elas só têm a causa delas, né? E a causa principal nesse momento é tirar o Bolsonaro do poder usando qualquer meio necessário. Se é ruim pro Bolsonaro, é bom, é válido, os fins justificam os meios. Eu não penso assim. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. A realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.